Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Hoje nós estudaremos o capítulo 3. Jonas, capítulo 3. A palavra de Deus diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não o fez. Vamos ter mais uma palavra de oração. Santo Deus e eterno Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha usar este Teu servo, Senhor, para proclamar a Tua mensagem, ó Pai. Prepare, ó Pai, os corações que receberão essa mensagem, Deus, que eles sejam como solos férteis, ó Deus, pronto para receber a semente. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no capítulo 1 o chamado de Deus a Jonas, a desobediência e fuga de Jonas, Deus perseguindo a Jonas, os marinheiros questionando, o arrependimento de Jonas, a resistência dos marinheiros, o clamor dos marinheiros, Jonas lançado ao mar para morrer, o temor e sacrifício e o culto prestado pelos marinheiros, e a misericórdia e a salvação de Deus, não permitindo que Jonas morresse. No capítulo 2 nós vimos o clamor de Jonas de dentro do peixe, o relato do sofrimento de Jonas e a misericórdia e salvação de Deus. Nós paramos onde? Onde Jonas é vomitado do grande peixe na terra. As palavras misericórdia e graça definem bem o quê? O que é o livro de Jonas? Perceba quantas vezes até aqui Deus manifesta o que é a sua graça e a sua misericórdia. O Antigo Testamento é a lei e o Novo Testamento é a graça. Nós ouvimos muito isso, né? Aqui está o que? Uma das crenças evangélicas mais equivocadas e enganosas da nossa geração. Por que eu vou dizer? A graça de Deus sempre esteve presente no Antigo Testamento, tá? Sempre esteve presente, assim como o juízo de Deus. Sim, a graça de Deus ela foi cumprida em Cristo, mas ela sempre esteve presente. A divisão do nosso segundo texto, meus irmãos, dos versículos 1 e 2, nós temos o segundo chamado de Jonas. Versículos 3 e 4, a pregação de Jonas. Versículos 5 ao 9, nós temos a conversão dos ninivitas. E versículo 10, a misericórdia e a salvação de Deus. Vamos, versículo 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo.
Deus vivia dando o quê? Uma segunda chance aos seus servos desobedientes. Abraão, ao interpretar que deveria ter o quê? Um filho com Agar, recebe uma segunda chance. Sansão, ao se entregar ao braço de Dalila, recebe uma segunda chance. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que adulterou com Batseba, que planejou a morte do marido dessa mulher, Deus lhe dá uma segunda chance. Pedro nega ao Senhor e recebe uma segunda chance. Jonas desobedece e nega ir pregar em Nínive, foge de Deus e ainda assim recebe uma segunda chance. Contudo, nem todos receberão uma segunda chance, nem todos recebem uma segunda chance. Moisés, irado com o povo, desobedece a Deus e bate na rocha, quando ele deveria falar à rocha conforme Deus havia ordenado, e não recebe sua segunda chance, não entra na terra, ficou fora da terra prometida ao povo de Israel. Uzá, quando tocou na arca da aliança, não recebeu a sua segunda chance e foi morto imediatamente, fulminado no mesmo lugar. Ananias e Safira, quando mentiram para o Senhor quanto ao dinheiro da venda de um terreno, não tiveram uma segunda chance e foram mortos por Deus na mesma hora. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículo 15, diz assim: pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. O que nós podemos concluir disso, meus irmãos? Que Deus dá uma segunda chance a quem Ele quiser. Ele decidiu dar uma segunda chance a Jonas. Deus falou a primeira vez a Jonas, mas o que Jonas fez? Jonas se dispôs o quê? A fugir da presença de Deus. Desta vez, depois de passar por tudo que passou, veio a palavra de Deus uma segunda vez a Jonas. E Deus repete a ordenança para Jonas pregar em Nínive, dando para ele o quê? Uma segunda chance. Perceba que o chamado de Jonas, de Deus a Jonas, é semelhante. Do capítulo 1, né, é semelhante ao capítulo 3. No capítulo 1, versículo 2, diz assim: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E aqui no capítulo 13 ele diz novamente: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E Jonas dessa vez foi até Nínive. A pregação de Jonas, né, dos versículos 3 ao 4. A rebeldia humana, meus irmãos, ela não pode o quê? Frustrar os planos de Deus. Jonas, ele se dispôs a fugir da presença de Deus, mas a graça de Deus, o que é sempre maior que o pecado humano, né? Deus trabalha o coração de Jonas, chama-o novamente, e desta vez Jonas levantou-se, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Então o que nós vemos aqui? Mais uma vez a misericórdia e o perdão de Deus agindo na vida daquele profeta. Perceba que Deus não recordou a Jonas o fracasso que ele havia tido, não ficou mexendo no insucesso dele, não lembrou do fracasso recente. Deus não chama a atenção de Jonas fazendo o quê? Ameaças. Mas Deus o chama novamente. Em Isaías 43, 25, Deus diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Miqueias 7, 9, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus havia lançado Jonas ao fundo do mar, agora Deus lança os pecados de Jonas ao fundo do mar. E Deus dá uma nova chance a Jonas. E é assim que Deus faz conosco. Deus dá uma segunda chance para nós que vivemos em rebeldia. Eis um belo entendimento e enchimento de Deus sobre o quê? Sobre o perdão na prática. Como lidar com o erro das pessoas. Todos nós erramos, todos nós pecamos, magoamos as pessoas que nós amamos. E como nós devemos agir? Perdoando, algo extremamente difícil para o ser humano, porque somos pecadores, orgulhosos.
e não queremos dar o braço a torcer. Mas Deus está ensinando. Ofereça uma segunda chance e esqueça o passado. O perdão pressupõe isso. Esqueça o passado. Viva uma nova vida a partir daquele momento. O momento que você perdoou. Viva. Eu costumo brincar que o perdão é como aquela cicatriz, né? Você olha, você vai lembrar do que aconteceu, mas você não sente mais dor da ferida que foi causada lá. Perdoe e deixe aquilo para trás. Não fique tocando naquele pecado, naquilo que te magoou tanto. Porque se você volta a tocar, significa que você não perdoou. Nínive, meus irmãos, ela era uma das grandes capitais da Assíria, uma cidade poderosíssima e populosa. E assim como grandes cidades desse período, Nínive era uma cidade fortificada, rodeada por muros. E alguns arqueólogos dizem que a muralha que ficava em volta de Nínive poderia ser o quê? Era tão grande que as carruagens poderiam passar por cima dela. E de fato Nínive era uma cidade importante para Deus. No versículo 13 ele fala, ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. E justamente por essa importância, Deus envia o quê? Um profeta para pregar aos ninivitas. A cidade era tão grande que era o quê? Necessário 3 dias para percorrê-la. Então Jonas começou a pregar e anunciar a mensagem que Deus havia mandado. E se fosse o quê? Percorrer toda a cidade, Jonas gastaria 3 dias. Contudo, ele precisou apenas de 1 dia, para que a sua mensagem chegasse aos 4 cantos daquela cidade. E todos os ninivitas, o quê? Tivessem ciência da mensagem de Deus, trazida pelo profeta Jonas. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia. Jonas saiu a pregoar o juízo de Deus pela cidade, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa foi a mensagem que Jonas pregou. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Curiosidade, o número 40 na Bíblia, ele aponta para uma ideia de teste, de prova, dilúvio, 40 dias. Moisés ficou no Monte Sinai 40 dias. Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe. O povo peregrinou no deserto 40 anos. Jesus foi tentado durante 40 dias. É um momento de prova. A maldade dos ninivitas havia subido até Deus. Ele estava prestes a destruir aquela cidade em 40 dias. A palavra subverter aqui aparece, é a mesma que aparece para Sodoma e Gomorra. Significa o quê? Virar, revirar, derrubar, destruir, derrotar. E o capítulo 3 de Jonas mostra o quê? Que Jonas obedece a Deus, prega em Nínive. Contudo, olha só, com base no que nós veremos no capítulo 4, nós podemos dizer que Jonas pregava essa mensagem de juízo com uma certa o quê? Satisfação no coração. Ele falava, ainda 40 dias e Nínive será o quê? Destruída, com alegria no coração dele. Nós veremos isso na semana que vem. E é provável o quê? Que os ninivitas tivessem noção do que tinha acontecido com Jonas. Ninguém fica tantos dias no ventre de um peixe, é vomitado numa praia e passa despercebido. Através de relatos de boca a boca, afinal, Jonas foi vomitado lá naquela praia. Alguém deve ter visto, alguém deve ter relatado. Essa mensagem deve ter chegado até os ninivitas. E é engraçado, eu fui pesquisar e há sobreviventes de história parecida com Jonas, que viveram por tempo dentro de barriga de uma baleia. Só que algumas evidências ficaram na vida das pessoas, que foram manchas causadas por ácidos, por substâncias que compõem aqueles peixes. Resultado do contato, né? E então Jonas não era qualquer pessoa, o pessoal já sabia quem era o Jonas que estava indo pregar em Nínive. E em apenas 1 dia de trabalho, Jonas cumpriu aqui a sua missão. Ele poderia dar as costas para Nínive e seguir para Gat-Hefer, que era a sua cidade de origem. Mas Jonas o quê?
Jonas cumpriu a missão, mas não estava satisfeito com a sua missão. Jonas queria ver o quê? Como que aquela história ia terminar. E adivinhe, qual que foi o resultado da pregação de Jonas? 6 palavras apenas. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Houve um avivamento na cidade de Nínive, meus irmãos. Houve um avivamento. De fato, a salvação, ela pertence ao Senhor. Essa é a mensagem do livro de Jonas. A salvação pertence ao Senhor. E Jonas estava prestes a ver Deus operando essa salvação em uma cidade inteira. Dos versos 5 a 9, nós temos o quê? O relato do maior avivamento que houve da história. A maior conversão em massa já registrada nas Escrituras. A conversão de Nínive. Foi isso que aconteceu. Jonas veio com uma mensagem dura, pesada, onde não havia graça, mas somente juízo, trazida pela força do pregador, que queria ver o quê? A destruição e não a salvação. Deus opera o maior milagre que os olhos humanos podem ver, a conversão. E não é diferente conosco. Muitas vezes nós somos céticos para as coisas de Deus. E a mudança só acontece quando Deus abre os nossos olhos. Deus muda o nosso coração. E Deus transforma a nossa vida. Tá? Jonas pregou aos ninivitas. Estava lá só assim, esperando ver a destruição. E foi totalmente o contrário que aconteceu. Houve conversão. Os ninivitas, eles creram em Deus. Na pregação de Jonas estava implícita o que é a ideia de que a ira de Deus poderia recuar caso o povo se arrependesse e se convertesse dos seus maus caminhos. O profeta Jeremias, no capítulo 18, versículos 7 e 8, diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E foi exatamente o que aconteceu com Nínive. Quais eram as possibilidades dos ninivitas se converterem? Um povo conhecido por sua crueldade e por sua sanguinolência. Uma cidade politeísta banhada pela idolatria síria. Uma mensagem de um Deus único que chega através de um profeta estranho com uma mensagem ameaçadora. Nínive tinha todos os motivos para desprezar a mensagem de Jonas. Mas eu disse que o verso central do livro de Jonas é: a salvação pertence ao Senhor. A salvação vem do Senhor. O que temos aqui é o quê? O cumprimento dessa verdade. Os ninivitas converteram-se a Deus. Mas não somente isso, os ninivitas passaram a clamar, a buscar a misericórdia e a graça de Deus. Os ninivitas se converteram, proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E aqui, meus irmãos, quando você vê vestir de pano de saco, proclamar jejum, sentar nas cinzas, o que significa isso? São atitudes que apontam para devoção e humilhação diante de Deus, submissão ao quê? Um sacrifício pessoal diante de Deus em clamor por sua misericórdia. É você se humilhar diante do Deus, Senhor da história. Tá? E foi exatamente isso que os ninivitas fizeram. Os ninivitas de fato estavam arrependidos e prostrados diante de Deus. O Deus de Jonas. Não apenas os adultos, mas também os jovens e as crianças, desde o maior até o menor. Não esqueçam isso, meus irmãos. É Deus que opera a salvação no homem. Não é o mensageiro que está aqui. Quão pouco importa o mensageiro que está aqui, mas é o Espírito Santo e é Deus que convence o coração. É Deus que transforma. Deus opera essa salvação. A mensagem era dura, o mensageiro problemático, impiedoso, mas Deus é quem opera. Parece aqui uma afirmação óbvia, não é? Mas, infelizmente, não é assim. Por quê?
Na prática, as conferências com maior audiência são o quê? Aquelas com os pregadores internacionais. Ah, vai estar fulano, ciclano, lota. Ou cultos abarrotados de pessoas. São aqueles, o quê? No qual tal pregador vai estar lá. A igreja lota também. Quando pensamos em um culto especial, nós vamos completar tantos anos, precisamos ter um culto especial. Nós pensamos, podíamos trazer um pregador tal, X, aquele. A gente pensa no pregador. A nossa mentalidade está errada, distorcida. Por quê? Nós sentimos a obrigação que temos que trazer alguém conhecido. Ou mesmo um evento feito pela igreja. Seu público pode variar entre 300 e 3.000. Depende do pregador que vai ter naquela noite. Não esqueçam disso, é Deus que opera a salvação. É Deus quem opera a salvação. Deus não depende da retórica e oratória do pregador. Não que não seja importante, é muito importante sim. Uma boa retórica ajuda, facilita a comunicação. Deus não depende do currículo do mensageiro. Deus não depende do carisma da mensagem. Deus não depende de nada ou de ninguém para operar a sua salvação. E foi assim exatamente em Nínive. Reverendo Hernandes Dias Lopes, num dos seus livros, ele escreve assim: Jonas foi o pior pregador de maior sucesso da história. O pior pregador de maior sucesso da história. Versículo 6. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. E diante desse rebuliço na cidade, chegou a notícia ao rei de Nínive. Não temos notícias se foi Jonas que chegou até o rei, mas nós sabemos que a mensagem chegou até o rei. Nesse período havia o quê? Uma excelente rede social. Hoje nós temos, Facebook, Instagram, Twitter. Você põe lá, o mundo inteiro fica sabendo de tudo que aconteceu. E a rede social que eles tinham lá era o boca a boca, tá? E a mensagem foi se espalhando e chegou até o rei. Chegou. A mensagem, bem como os resultados dela, chegou ao conhecimento do rei. E após a mensagem de juízo de Deus sobre Nínive, o rei se converte. Resultado da conversão do rei de Nínive, no versículo 6. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Ele se prostrou diante do Deus, Criador de todas as coisas. Versículo 7. Fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, isso é, o rei e os seus governantes, aqueles que ajudavam a governar. A conversão e a busca pela misericórdia de Deus não fica apenas no rei de Nínive, o mesmo baixa um decreto para que o quebrantamento, humilhação e conversão estivessem presente em toda a cidade. Contudo, o decreto do rei só veio para referendar o que já estava acontecendo no meio do povo. O povo já tinha compreendido a mensagem, já estava se humilhando. E o resultado da conversão na vida dos moradores de Nínive. Versículo 7 ainda: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Queridos, a palavra de Deus ela é poderosa. Ela produz frutos, mesmo quando os pecados e os pecadores são mais pervertidos. E quando os pregadores são os mais desmotivados. A mensagem de Deus tem os seus efeitos. A palavra de Deus, ela é como o autor dos Hebreus diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada de que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Deus estava fazendo uma grande obra de avivamento e conversão naquela cidade. Cidade pagã, politeísta, idólatra. Agora estava o quê? Prostrada diante de Deus e de Israel chamando o quê? Por misericórdia. Olha o versículo 9. Quem sabe
se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. A cidade havia se convertido, a cidade havia se voltado para Deus. Perceba que a conversão dos ninivitas não depende diretamente da mudança de Deus. O texto diz que eles se arrependeram, se converteram, se consagraram, clamaram a misericórdia de Deus. Tudo isso antes do 40º dia, no qual Deus iria destruir Nínive. Os dias passavam, os ninivitas jejuavam, consagravam-se e clamavam a Deus pela misericórdia e salvação. Nós não temos noção o que é uma cidade inteira se converter, nós não sabemos isso, tá? Nós somos bons em dar desculpas, isso sim. É uma cidade muito católica, o catolicismo é arraigado, quando na verdade nós, o quê? Nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus, nós não damos bom testemunho, nós não nos submetemos a pregar a mensagem, a falar desse Cristo. Nós somos bons em dar boas desculpas, é isso que nós somos. Nós não temos noção então, de que é uma cidade inteira se voltando para Deus, parada, jejuando, vestida, se humilhando diante de Deus. No capítulo 4, que nós veremos, no versículo 11, diz que a grande cidade de Nínive havia cerca de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Tá? E o que isso aponta? Aponta que aproximadamente 120 mil crianças, e não moradores. Aponta para isso, que havia mais ou menos 120 mil crianças. E que a cidade de Nínive tinha 500 mil habitantes. 500 mil habitantes é mais ou menos uma cidade do tamanho de Florianópolis, maior que São Carlos, maior que Bauru, maior que São José do Rio Preto, entre outras cidades que nós conhecemos. Até que chegou o 40º dia. Os ninivitas estavam esperando o que Deus faria, tomados de temor, diante da profecia de juízo. E mais uma vez, a maravilhosa misericórdia e salvação de Deus, ela se manifesta no livro de Jonas. Olha o versículo 10, meus irmãos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Deus nos conhece, Deus sabe quem somos, Deus sonda os nossos corações. Em todas as cartas que Deus envia para as igrejas da Ásia, descrita em Apocalipse, aparece a expressão: conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. O livro de Jonas inicia com Deus vendo a malícia dos ninivitas. Agora Deus olhou mais uma vez para Nínive. E Deus viu o que Nínive estava fazendo. Deus viu como Nínive se converteu do seu mau caminho. O mesmo Deus que vê o pecado, vê o arrependimento. Resultado, onde há arrependimento e conversão, não há juízo de Deus, mas sim graça. A palavra de Deus no Evangelho, segundo João, capítulo 3, 16, um dos versículos que quem cresceu na igreja decorou desde a infância, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O pecado, ele trouxe separação entre Deus e o homem. E o próprio Deus providenciou a graça, com o cumprimento em Cristo, enviando seu Filho para satisfazer a pena desses pecados. E Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia. E foi esse o sinal de Jonas, que ele usou. Assim como Jonas, 3 dias e 3 noites no peixe, o Filho do Homem vai ressurgir ao 3º dia. Cristo veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, trazendo a esperança.
E a esperança nossa, não é a esperança que as doenças serão curadas, não é a esperança que nós vamos melhorar de vida, não é essa esperança terrena, dessa terra aqui, não. A esperança é da vida eterna. A esperança é do lugar que Ele foi preparar para a gente. Então pode ser que a nossa vida não mude muito em relação a essa terra. Muitas pessoas estão aqui apegadas a esse mundo, estão arraigadas na terra e construindo as coisas apenas para a terra, para que a sua morada eterna fosse aqui. Mas não é aqui, meus irmãos. E Cristo veio ao mundo para salvar o mundo. E se você se arrepender dos seus pecados, você será salvo. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que é a promessa de Deus. Deus não te promete riqueza, Deus não te promete saúde, mas Deus te promete uma vida eterna, uma vida de esperança, uma vida sem dor, sem sofrimento. É isso que Deus promete para aqueles que creem no seu nome. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que Ele faria e não fez. Que história é essa, né? Deus se arrepender? Como assim, pastor? Deus se arrepende? O que é arrepender, né? Voltar, dar meia volta, mudar de mente. Em suma, nós podemos dizer que o arrependimento é a mudança de caminho em relação aos planos iniciais. E nesse sentido, claramente, nós vemos um problema, o quê? Entender como que Deus pode se arrepender. Sendo assim, o arrependimento em Deus é o quê? Nada mais é do que uma linguagem para adaptação, para que o homem entenda, para que fique compreensível ao homem. Nós chamamos isso de antropomorfismo. O que é? Uma figura de linguagem na qual o quê? A divindade é apresentada em termos de partes físicas do homem, ou em paixões humanas. Falar sobre as mãos, olhos, ira, ou mesmo do amor de Deus é empregar o quê? O antropomorfismo. Então, essa linguagem de Deus se arrepender é uma linguagem para que ela seja comunicada ao homem, para que o homem entenda, tá, o que foi feito. Arrependimento pressupõe falta de conhecimento, que não é o caso de Deus. Você se arrependeria de fazer alguma coisa se tivesse conhecimento total do futuro? Certamente não. Deus é o Criador e dominador de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Jó 42:2 diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Malaquias 3:6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Números 3:19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Então, quando você lê que Deus se arrependeu, nada mais é do que uma figura de linguagem para que você compreenda o que está acontecendo ali. Desde o início, Deus sabia que os ninivitas se converteriam. Mas não somente isso, foi Ele mesmo que gerou o arrependimento em cada coração. Foi o próprio Deus que converteu os corações do rei e de toda a cidade. A salvação, ela pertence ao Senhor. E qual que foi o resultado? Festa naquela cidade. Deus havia concluído sua obra na vida de Nínive. Deus estava satisfeito com Nínive. O rei de Nínive e todo o povo estava feliz com o resultado de Deus não destruir aquela cidade. Todo mundo feliz, menos Jonas. Jonas não estava feliz, porque Deus salvou uma cidade inteira. Mas isso nós veremos semana que vem. O que nós podemos tirar para a nossa vida, meus irmãos? Valorize a segunda chance que Deus dá. Ele não concede ela a todos. Reflita, como que anda a sua vida com Deus? É tempo de olharmos para Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, abandonar os pecados, buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Não há impossíveis para Deus, sobretudo no que se refere à conversão de pecadores. Então não importa quão manchado é o seu passado, Deus pode transformar a sua vida. A salvação pertence ao Senhor, não há causa impossível para Deus. Não existe coração tão duro que não possa ser quebrantado pelo Espírito Santo.
Não há abismo tão profundo que a misericórdia e a salvação de Deus não possa alcançá-lo. A salvação de Deus independe do mensageiro. Se a salvação pertence ao Senhor, o mensageiro é apenas um mensageiro. A mensagem sempre será mais importante que o mensageiro. E em um tempo que nós vivemos onde se valoriza muito o mensageiro, nós precisamos valorizar a mensagem de Deus. Entendendo que a mensagem é mais importante que o mensageiro, todos nós podemos ser o quê? Capacitados por Deus para levar essa mensagem. Nós devemos pedir para Deus nos capacitar para levar essa mensagem. Precisa da misericórdia de Deus sobre sua vida, meus irmãos? Então busque e aguarde no Senhor. Nós buscamos muito pouco a Deus. Falta-nos temor de Deus. Falta-nos noção de quão terrível coisa é cair na mão de Deus. E assim sendo, nós precisamos buscar a Deus com mais intensidade, com mais fervor. Eu não estou falando aqui de atitudes movidas pela emoção, não. Não é sair daqui, você glorificando a Deus, que mensagem boa, isso. Não, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de mudança de vida, de frequência, de buscar com intensidade. E a única forma disso acontecer, meus irmãos, é arrependimento, quebrantamento, conversão ao Senhor. E essa forma só pode acontecer o quê? Com relacionamento com Deus, através da oração, do jejum, da leitura da palavra e da participação dos sacramentos. Só assim nós aumentaremos a nossa comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.